revisar uma matéria que eu já estudei? Pergunta que eu recebo quase que diariamente no Instagram, Prof. Bruno Bezerra. O que é mais eficiente? É revisar pelo PDF, pelos grifos, pela lei seca, por questões? Qual a melhor forma e o que é que vai ser mais eficiente para o seu caso? É disso que nós vamos tratar agora aqui nesse vídeo, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado em um concurso público. Para quem já conhece e gosta dos nossos vídeos, já deixa aí seu like, sua curtida, se inscreve para receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Então vamos lá. Como fazer as revisões das matérias já estudadas e qual a forma mais eficiente para o seu caso, tá certo? Se você vai revisar uma matéria, é porque você já não é mais faixa branca nela, você já estudou pelo menos uma vez, você já compreende aquela disciplina, né? A revisão é para você fixar aqueles detalhes melhor, porque a compreensão já te ajudou muito na fixação. Então, qual o método mais eficiente? Eu diria que não tem um mais eficiente. Você vai alternar 4 métodos de revisão, tá certo? Toma nota aí. Primeiro método, eu vou primeiro falar quais são os 4 métodos e depois como você vai alternar esses 4 métodos e por fim como você vai fazer esses métodos ficarem mais eficientes. Então fica até o final para você entender tudo, tá certo? Então, primeiro, os 4 métodos. Primeira forma de revisão, o seu material de revisão. É fundamental que você tenha uma forma de revisar rápida. E aí o seu material de revisão podem ser grifos no seu PDF, pode ser um resumo no caderno, pode ser um caderninho de erros. Depende de como você optou por fazer, por criar o seu material de revisão. Nós vimos em outros vídeos aqui no canal que é fundamental que você tenha uma forma rápida de rever o que você estudou, senão você não vai entrar em forma nas fases rápidas dos estudos, tá certo? E aí, como você vai alternar essas 4 formas de revisar? Material de revisão, questões, lei seca e questões mapeadas. Essas são as 4 formas. A ordem vai ser a seguinte. Se você está bem na matéria e você consegue ir direto para as questões, o que é que você vai fazer? As suas revisões vão ser muito por meio da resolução de questões. Você faz micro rodadas de resolução de questões. Você faz, se o seu assunto, se a sua matéria tem 15 aulas, você sai rodando a matéria fazendo por assunto. Aula 00, você faz 10 questões da aula 00. Aula 01, 10 questões sobre a aula 01. E aí você dá várias voltas na matéria. É melhor você fazer menos questões e rodar mais vezes do que você fazer só uma rodada com muitas questões. É muito mais eficiente você ficar repetindo, tá? E aí, note que quando você está fazendo questões, revisando, você está retroalimentando o seu material de revisão, você está identificando quais são os seus pontos fracos, em quais assuntos você tem mais dificuldade, seus índices de acerto são mais baixos. Isso é importante lá na frente para tornar suas revisões mais eficientes ainda. Então, se você está bem na matéria, você pode ir direto para as questões e você só volta no seu material de revisão naqueles assuntos que você errou, que eu chamo de pontos fracos, nos seus pontos de dificuldade, tá certo? E aí você vai mesclar resolução de questões de tempos em tempos. Você faz uma leitura do seu material de revisão, porque ele está sempre constantemente melhorado. Quando você erra uma questão, você anota mais uma observação lá. Então você precisa rever esse material de revisão. E aí você também, se for direito, faz a leitura da lei seca, é importantíssimo. E aí quando você está resolvendo questões, você também deixa a sua lei seca pronta para ser revisada, porque você marca os dispositivos mais importantes, você anota alguma observação, você faz link entre artigos, então você vai deixando a sua lei seca pronta para ser revisada também, tá? E aí, uma última forma de revisão são as questões mapeadas, as questões que você errou, as questões que você teve dificuldade na hora de resolver. É importante que você volte nessas questões e refaça, as refaça, é o que eu chamo de mapeamento de questões. Então, mescle as suas revisões entre o seu material de revisão, resolução de questões, lei seca e questões mapeadas. Quanto mais o tempo vai passando, você vai ficando melhor na matéria, você fica mais fazendo questões e esporadicamente fazendo leituras do seu material de revisão. Agora, se você vai revisar e não está tão bem preparado na matéria, notou que está enganchando muito nas questões, tem dificuldade na maioria, antes de você ir para as questões, o que é que você faz? Uma leitura do seu material de revisão. E aí, 1 ou 2 dias depois, ou uma semana depois, você vai para a resolução de questões. Até você ficar bom na matéria e entrar naquele fluxo de começar pelas questões e só volta no seu material de revisão a priori nos pontos que você tem dificuldade, tá certo? E agora 2 dicas para suas revisões serem mais eficientes. Quando você estiver executando essas revisões, você vai fazer o seguinte: você vai distribuir bem mais tempo no ciclo de estudos para quem? Para os seus pontos fracos, tanto para as matérias que você tem mais dificuldades.
para dificuldade, como para os assuntos dentro da matéria. Às vezes, em um assunto, em uma matéria dentro de direito constitucional, você tem mais facilidade em alguns e mais dificuldade em outros. Então, quando você for revisar esses pontos, nos assuntos que você tem facilidade, você faz 10 questões. Nos que você tem dificuldade, o que é que você faz? Coloca 20, 30, faz mais questões daqueles assuntos que você tem dificuldade quando você estiver resolvendo por meio da resolução de questões. Beleza? Isso é um ponto para tornar suas revisões mais eficientes. Não faça a mesma quantidade de questões para todos os assuntos, faça mais para o que você tem mais dificuldade. E o outro ponto é o quê? Faça revisões ativas. E aí, à medida que você vai evoluindo, você consegue fazer revisões mais ativas. O que é revisão ativa? Você não entregar a informação gratuitamente para o seu cérebro. Quando você for fazer revisão de leitura do seu material de revisão, em vez de você ir direto para a leitura, antes você tenta lembrar do conteúdo, força sua mente para você lembrar. Isso vai te ajudar a fixar mais o conteúdo. As revisões ativas, elas são mais eficientes para jogar informação para a memória de longo prazo. Quando você está resolvendo questão, já é uma revisão ativa, tá certo? Então, se gostou aí do nosso vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, faz um comentário, me diz como é que você faz as revisões, compartilha com um amigo e vamos juntos aí até a sua aprovação. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Valeu!